Então vamos falar um pouquinho mais aqui sobre método dos resíduos. Vamos ver a noção de polo, singularidade essencial e vamos ver como que a gente calcula resíduos quando a gente tem polos. Então ainda conteúdo do capítulo 6 do livro texto. Então que vem a ser polos e singularidades essenciais. Suponha que Z0 seja uma singularidade isolada de uma função f. Então a gente viu esse conceito de singularidade isolada nos vídeos anteriores. Então quando isso acontece, a gente pode expandir a função na sua série de Laurent em torno dessa singularidade isolada. Desse A aqui é um anel, né, na verdade um disco furado no ponto Z0. Então, esse aí, no caso, é a correspondente à expansão em série de Laurent, né, no disco furado. Então, esse disco furado aqui no centro concentra em Z0, furado em Z0. Então, a parte principal da série de Laurent, ou a parte principal da função f, é definida como sendo a série de potências negativas, ou seja, é isso aqui. Então, na série de Laurent, essa parte aqui, esse trecho aqui, que corresponde a série de potências negativas, os expoentes aqui são negativos, né? Aqui é menos n e o n variando de 1 ao infinito. B índice n, z menos z0 elevado a menos n. Então essa aqui é a série das potências negativas. E essa outra aqui é a série das potências não negativas, que aqui é n, o n começando do zero ao infinito. Então a parte principal é a série das potências negativas, ou pode ser escrita assim também. E a parte analítica é a outra série, então é a série das potências não negativas. Então essa parte aqui é a parte analítica. Por quê? Porque exatamente se você olhar só para essa série, isso aqui vai ser a série de Taylor de uma função. Os coeficientes vão ser os coeficientes da série de Taylor. E isso aqui vai ser exatamente uma função analítica no ponto Z0. Então essa é a parte analítica da série de Laurent. Então essa parte aqui não é analítica, essa série aqui ela não é analítica no Z0, essa outra é analítica no Z0, porque vai ser na verdade a série de Taylor. E essa aqui é a parte principal e essa é a parte analítica. Então daí a gente define o que vem a ser os polos. Então dizemos que F tem um polo de ordem m na singularidade isolada Z0, se a parte principal de F vale, se na parte principal de F vale o seguinte: o m, que é o índice da ordem, vai então fornecer o coeficiente Bm, e esse coeficiente Bm tem que ser diferente de zero. E todos os outros coeficientes Bn com n maior que Bm vai ser tudo igual a zero, tá? Então, ou seja, aqui na parte principal, essa soma vai ser uma soma finita com no máximo m parcelas, quando o Bm é diferente de zero. E o que acontece com os valores de 1 até m-1 para os Bms? Bom, eles podem ser igual a zero, tá? Isso não importa. Podem ser igual a zero e podem ser diferentes de zero também. Podem ser todos iguais a zero, inclusive. Mas se o Bm for diferente de zero e os B índice Ns que vêm em seguida forem todos iguais a zero, a ordem do polo vai ser m, ok? Então você tem que olhar para a parte principal, ver se vai ficar uma soma finita. O termo aqui de valor de n maior, que é o m, né? No caso aqui com sinal negativo fica o menor valor, vai fornecer a ordem do polo, ok? Então, no caso em que o m é igual a 1, então a gente diz que é um polo simples. Então, polo simples é um caso particular quando o m é igual a 1. Então, nesse caso, o B1 é diferente de zero e todos os outros são iguais a zero. Então, nesse caso, todos iguais a zero. Por outro lado, se a parte principal de f tem infinitos valores de Bm diferente de zero, então a gente diz que C0 é uma singularidade essencial. Então aqui na parte principal pode acontecer de ter infinitos valores, tá? Infinitos valores dos coeficientes Bn sendo diferente de zero. Então nesse caso essa série nunca vai ser uma soma finita, vai ser uma soma infinita.
E aí, nesse caso, a gente diz que a singularidade Z0 é uma singularidade essencial. Então, por exemplo, pegar essa função aqui, f de z, z ao quadrado menos 2z mais 3 sobre z menos 2. Então, claramente, z igual a zero é uma singularidade isolada, então é a única singularidade dessa função. Então, é uma função racional, né? O numerador é um polinômio de grau 2, o denominador é um polinômio de grau 1. E aí a gente pode escrever essa função aqui, assim, a gente vai tentar escrever essa função como uma soma parcial, né? Com os termos sendo z menos 2. Então, eu posso primeiro, o que foi feito aqui, eu coloquei z em evidência, então fica z que multiplica z menos meio z2 sobre 2. E aí escrevi essa z dividido, 3 dividido por z menos 2, essa parcela, e z que multiplica z menos z2 dividido por z menos z2. Então, aí vai cancelar nesse caso z menos z2 e fica só isso. Então, isso pode ser escrito assim. Mas eu vou escrever, tentar escrever isso aqui como uma soma de potências positivas e negativas de z menos 2, não de z. Mas aí, nesse caso, é só somar e subtrair menos 2. Então, fazendo isso, eu vou ter isso aqui, tá? Então, veja, a parte principal é só isso daqui, só tem essa parcela. Então, essa soma aqui só tem a parcela 3 sobre z menos 2. E a parte analítica, que é essa série, também é finita, só tem isso daqui, tá? Então, daqui a gente vê direto que z0 igual a 2 é um polo simples, ok? É um polo simples de f, e o resíduo, que é o coeficiente dele, nesse caso é 3, ok? Então, um caso bem simples. Já esse outro aqui, exponencial de 1 sobre z, o z igual a 0, z0 igual a 0 é uma singularidade isolada. A gente viu, né, nos vídeos anteriores que a gente pode escrever essa função dessa série aqui. Então, essa é a série de Laurent dessa função em torno de z diferente de 0. Então, a parte analítica é só a constante igual a 1. Então, na parte analítica, aqui, todos os coeficientes são 0, exceto o A0. O A0 vale 1. Então, a parte analítica é só a constante igual a 1. A parte principal é essa série aqui, que é infinita, né? E todos os coeficientes aqui são diferentes de 0. Então, a parte principal, ela tem infinitos valores de coeficientes diferentes de 0. Então, z0 igual a 0 é uma singularidade essencial da função f. Então, por que é importante saber reconhecer quando uma singularidade isolada é um polo simples ou polo de ordem maior que 1? Porque nesse caso a gente consegue calcular os resíduos sem ter que desenvolver a série. Lembrem-se que no vídeo anterior a gente viu, né? O resíduo é o coeficiente B1 daqui. Então, em tese, para calcular o resíduo, eu precisaria desenvolver a série de Laurent da função. Mas veja, eu vou ter que fazer tudo isso só para achar o coeficiente B1. Será que tem situações que eu consigo calcular esse B1, que vai ser o resíduo, sem ter que necessariamente desenvolver a série toda? Porque os coeficientes todos, os outros não vão interessar. Só vai interessar o coeficiente B1. Então, vai ser o caso dos polos. Então, quando você estiver na situação de polos simples ou polos de ordem maior que 1, a gente consegue, sob determinadas condições, calcular o B1 sem ter que expandir toda a série. Ou seja, calcular o resíduo da função sem ter que expandir toda a série. E aí é o caso exatamente desse resultado. Então, esse teorema aqui. Na primeira ele dá a classificação, né, como polo simples, o polo de ordem maior que 1, e o cálculo do resíduo vai vir como corolário. Então, seja Z0 uma singularidade isolada de f, então Z0 é um polo de ordem m, se e somente se a função, essa função aqui, vou chamar essa função aqui função teste, φ é função teste, função teste porque ela vai testar se, né, vai ajudar a testar se a singularidade isolada é um polo ou não, e determinar a ordem também. Então, a gente tem que pegar essa função aqui.
Então, isso é um polo de ordem m, se somente se essa função, como é que é construída essa função? Z menos Z0 elevado a m, que é o candidato a ser a ordem do polo, que multiplica a função f. Então, se somente se essa função ela é analítica em Z0 e também no zero ela é diferente de zero. Então, são duas hipóteses importantes. Ela tem que ser analítica no Z0 e no Z0 tem que ser diferente de zero. Então, vamos provar esse teorema. Bom, ele é daqueles que tem equivalência, né? Se e somente se. Então, primeiro a gente tem que provar um lado da equivalência e depois a recíproca. O primeiro lado é supor que é um polo de ordem m, então a gente vai provar que essa função é analítica e φ de zero é diferente de zero. A recíproca a gente vai supor isso e provar que m é um polo de ordem m. Então, na prova, vou pegar aqui a expansão em série de Laurent genérica da função f em torno de z0. Então, a parte principal e aqui a parte analítica. Tá? Então, para esse sentido da demonstração, vamos supor que Z0 é um polo de ordem m de m. Então, o que a gente tem que provar? A gente tem que provar que essa função vai ser analítica em Z0 e no zero ela é diferente de zero. Bom, então, como é um polo de ordem m, veja, todos os coeficientes Bn com n maior que m vai ser tudo igual a zero. Então, só vai ter esses termos aqui, ó, o Bm, o índice m menos 1, o termo correspondente aqui, a potência menos m, aqui é menos m, aqui é o anterior, é menos m mais 1, que seria isso daqui. Tá? O índice aqui é m menos 1, e o grau aqui é menos m mais 1, porque é o multiplicado por menos. Isso aqui pode ser igual a zero, não importa. Pode ser diferente de zero ou igual a zero. Quem não pode ser igual a zero é o Bm. E assim vai até chegar ao grau menos 1 aqui. Então vai ficar o B1, que lembrando vai ser o resíduo. Vai ficar o B1, Z menos Z0 elevado a menos 1. Esse aqui pode ser igual a zero também, tá? O Bm é que tem que ser diferente de zero. Todos os termos que vieram antes do Bm admitem a possibilidade de valerem zero, né? Cada um deles. E aqui a parte analítica. Então, por que eu posso escrever assim? Porque, por hipótese, Z0 é um polo de ordem m. Então, a definição permite fazer isso. E aí, quando eu for escrever a função φ, o que é a função φ? É a função f multiplicado por esse monômio aqui, z menos z0 elevado a m. Então, eu vou pegar essa expressão toda e multiplicar termo a termo por z menos z0 elevado a m. Então, fazendo isso daqui, o que vai acontecer? Z menos Z0 elevado a m, com esse aqui, vai simplificar e vai dar só Bm. Agora, Z menos Z0 elevado a m, com esse segundo termo, vai simplificar também e vai ficar só isso daqui. B menos Z0, que multiplica Z menos Z0. E assim eu vou fazendo, até chegar nesse termo. Então, Z menos Z0 elevado a m, com esse vai ficar isso daqui. Então, B1 vezes Z menos Z0 elevado a m menos 1. E os termos da parte analítica vão ser todos multiplicados também por isso. Então, vai somar o grau aqui, n mais m, isso daqui. Então, foi isso que a gente fez aqui, a multiplicação aqui distributivamente. Agora, essa função é uma função analítica. Na verdade, é uma série de Taylor. Só tem os coeficientes aqui escritos assim, mas é uma série de Taylor. Tá? Então, essa função é analítica em Z0, então, porque é uma série de Taylor, na verdade. Então, ela é analítica em Z0 e vale o seguinte. Φ de Z0 é o Bm, que é diferente de zero. Por que Bm é diferente de zero? Porque, por hipótese, eu estou supondo que Z0 é um polo de ordem m. Então, se escreve assim com Bm diferente de zero. Tá? E quando eu for calcular φ de Z0, o que vai acontecer? Quando eu substituir Z por Z0 aqui, vai cancelar. Aqui também vai cancelar e todos os outros vão cancelar. Então, vai cancelar tudo aqui, só vai sobrar o Bm. Então, φ de Z0 vai ser igual a P índice m, que é diferente de zero. Pois m é um polo de ordem m. Agora, na recíproca, a gente vai supor que essa função aqui ela é analítica e no zero ela é diferente de zero. Então, a gente vai ter que provar que o Z0 é um polo de ordem m. Ok? Então, de novo, como essa função é analítica, a gente vai usar a série de Taylor dela. Tá?
de Z0, de φ em Z0. Então, a série de Taylor dessa função vai ficar assim, ó. Então, primeiro, a f é quem? A f é só multiplicar aqui por z menos z0 elevado a menos m. Então, f de z é z menos z0 elevado a menos m, que multiplica φ. Então, φ aí vai ser igual a z menos z0 elevado a menos m, e aí eu vou usar aqui a expansão em série de Taylor da função φ. Por quê? Porque ela é analítica. Então, função analítica é sinônimo de admitir série de Taylor aqui, tá? Expansão em série de Taylor, em torno do ponto. Analítica em torno do ponto. E aí eu vou multiplicar tudo aqui, termo a termo, por z menos z0 elevado a menos m. Então, vai ficar φ de z0, vezes z menos z0 elevado a menos m, mais, isso aqui, o primeiro termo aqui é m igual a 1. Então, vai ficar a derivada primeira, z0, sobre 1 fatorial, z menos z0 elevado a 1, mas vai ser multiplicado por isso, então vai ficar assim. E assim por diante, até chegar aqui, quando n for igual a... Quando n for igual a m menos 1. Quando m for igual a m menos 1, então vai ficar a derivada de ordem m menos 1 no z0 sobre m menos 1 fatorial. Aí z menos z0 elevado a m menos 1, multiplicado por isso, vai ficar só z menos z0 elevado a menos 1. Mas o restante do somatório vai ficar a mesma coisa, aqui a partir do m. Ao invés de ser a partir do 1, vai ser a partir do m, porque aqui eu fiz até m menos 1. E as potências vão ser somadas com essas potências aqui. Então, n menos m, z menos z0 elevado a m menos 1. Só que o somatório agora começa do m, tá? Então, eu escrevo isso. E aí, quando eu escrevo isso, eu simplesmente observo que, por hipótese, o φ de z0 é diferente de zero. Está aqui, tá? Então, essa é onde eu usei a hipótese de que a φ é analítica, para fazer a expansão em série de Taylor. Agora, eu vou usar a hipótese de que φ de z0 é diferente de zero, que é esse coeficiente aqui. Então, esse coeficiente aqui é diferente de zero, e aí segue exatamente que o z0 é um polo de ordem m, tá? Porque só tem essas partes aqui, essa soma finita aqui, a maior delas sendo diferente de zero aqui. As restantes podem ser iguais a zero, mas essa daqui é diferente de zero. Então, essa função, o z0 é um polo de ordem m, pois φ de z0 é diferente de zero. Aí, com isso, a gente prova a recíproca. Então, esse teorema, ele ajuda a gente a decidir quando uma singularidade isolada de uma função é um polo de determinada ordem ou não. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função teste aqui. A gente vai pegar essa função teste. O que, que a gente tem que descobrir sobre ela? Tem que descobrir se ela é analítica no ponto z0 e se no zero ela é diferente de zero. Então, se essas duas condições estiverem satisfeitas, então a singularidade isolada z0 vai ser um polo de ordem m. E o corolário vai então ajudar a calcular o resíduo. Então, o corolário, se f tem um polo de ordem m em z0, então o resíduo de f em z0 vai ser quem? Vai ser φ de z0, se o m for igual a 1, e vai ser a derivada de ordem m menos 1 da φ no z0 sobre m menos 1 fatorial, quando eu tenho ordem maior ou igual a 2. Tá? Então, no caso de um polo simples, é simplesmente a função teste no z0. E no caso de polos de ordem maior ou igual a 2, eu tenho que calcular essa expressão aqui, para ter o resíduo. Então, veja, aqui está dando para a gente uma situação que a gente calcula o resíduo sem ter que expandir a função em série de Loral. A gente vai ver exemplos disso. Então, na prova do teorema, a gente tem o seguinte, tem esse trecho aqui da prova do teorema. Então, praticamente, a prova do corolário está inclusa aqui. Então, da prova do teorema, a gente tem o seguinte, eu escrevo φ de z0 como sendo f de z como sendo φ de z0, que multiplica z menos z0 elevado a menos m, e essas derivadas todas aqui. Então, essa expressão toda, mais essa parte. De onde veio isso? Está aqui, ó, f de z igual isso daqui tudo. É a mesma coisa, tá? Então, ó, se o m for igual a 1, essas outras aqui não vão ter. Só vai ter esse trecho e a soma, essa parte aqui analítica. Então, se o m for 1, aí automaticamente o B1 é o φ de Z0.
Então vai ter isso daqui com m igual a 1. Vai ser φ de z0, z menos z0 elevado a menos 1. Então B1 é φ de z0 e aí o resíduo vai ser φ de z0, tá? Então nesse caso, m igual a 1 não tem essas expressões, só vai ter essa daqui, com m igual a 1. Agora, se o m for maior ou igual a 2, aí você vai até chegar aqui. Quem é o resíduo? O resíduo é o coeficiente do expoente menos 1. Então, é esse coeficiente aqui, nesse caso, m maior ou igual a 2. Então, o coeficiente B1 vai ser quem? Essa derivada dividido por esse fatorial. E aí, isso é o resíduo por definição. Então, logo, o resíduo de f é derivada da φ no m-1, na ordem m-1 no z0 sobre m-1 fatorial, tá? E aí conclui a demonstração. Então vejam, esse corolário, o teorema dá o teste, né, para a gente saber quando uma singularidade isolada é um polo simples ou de ordem maior ou igual a 2, e o corolário diz como calcular o resíduo, se for o caso. Então vamos ilustrar com esse exemplo. Então essa função aqui, exponencial de menos 2e sobre z ao cubo. Então, essa função claramente tem uma singularidade isolada no zero. Então, quem é a função teste? Eu tenho que construir a função teste. Então, o candidato aí é 3, tá? Então, tem a ver com o que aparece aqui. Então, vai ser isso daqui, ó. Φ de z é z ao cubo vezes f. Quando eu fizer φ de z ao cubo vezes f, vai dar isso daqui, exponencial de menos z. Então, essa aqui é a função exponencial, ela é analítica, né, no zero, é analítica em qualquer quanto, né, na verdade é uma função inteira, né, então ela é analítica no zero, eu vou olhar só para o zero porque o zero é a singularidade da função f original. E também, quando eu fizer φ de zero, vai ser 1, que é diferente de zero. Então, esse teorema, vai garantir para a gente o quê? A ordem, que o ponto é um polo e vai dar a ordem. Então, F tem um polo de ordem 3 em 0. Já o corolário diz como que calcula o resíduo. Então, o resíduo eu faço como? A derivada de ordem 1 a menos que a ordem do polo. Então, se a ordem é 3, eu vou calcular a derivada de ordem 2. Então, tá aqui, ó, uma ordem a menos que a ordem do polo. Então, vai ser a derivada de ordem 2, no zero, dessa função aqui, da função φ, que é essa exponencial, dividido por 2 fatorial. Então, calculando essa derivada, vai dar 4. Então, 4 sobre 2 dá 2. Então, o resíduo é isso daqui. Então, veja, a gente calculou o resíduo de uma forma mais direta, sem ter que expandir a função em série de Laurent. Mas, primeiro, eu tinha que decidir se a singularidade é um polo e qual é a ordem do polo. Quem vai ajudar a gente nisso é o teorema. Então, usando o teorema, você decide se a singularidade isolada é um polo e qual é a ordem do polo. E aí depois calcula o resíduo. Ok? Vocês poderiam perguntar, mas professor, por que não fazer z ao quadrado vezes f? Tecnicamente pode fazer, mas vai continuar com um z aqui embaixo. Então, isso vai ficar exponencial de menos 2 sobre z. Aí essa função não é analítica no z0. Então, você tem que pegar uma potência de modo que fique relativamente óbvio que a função resultante vai ser analítica. No caso aqui foi essa, tá? O menor valor possível aí para ela. Bom, eu deixo esse exercício aqui basicamente para vocês fazerem a mesma coisa que foi feito no exemplo. Então, nos casos a seguir, determine se cada singularidade isolada da função f é um polo, tá? Primeiro, para determinar se é um polo e determinar a respectiva ordem. Como é que vocês vão fazer isso? Aplicando o teorema. Então, depois de aplicar o teorema, vocês vão descobrir se a singularidade é um polo ou não. Se for um polo, qual é a ordem? Aí, depois de decidir isso, usa o corolário para calcular os resíduos correspondentes. Então, no caso do item A, f de z é z ao cubo menos 2z, né, dividido por z menos i ao cubo. Tá? Então, essa expressão aqui é dividida por essa. No caso B, logaritmo de z ao cubo sobre z ao quadrado mais 1. Só que esse log aqui, lembrem-se que o logaritmo é uma função multivalente, então você tem que escolher adequadamente um polo. Então, nesse caso, usando um ramo. Nesse caso, usando esse ramo. Então, o ramo da função logarítmica que está sendo usado é esse.
Logo de Z, módulo de Ln do módulo de Z mais I vezes o argumento, onde você vai tomar o argumento maior que zero, o argumento no intervalo maior que zero, menor que 2π. Então, esse ramo não é o ramo principal, tá? Então, esse é, na verdade, aquele ramo que a gente sempre usa na hora de calcular o argumento, tá? No item C, a função é 1 menos cosseno de Z sobre Z ao cubo. E no item D, a função é 1 sobre Z ao quadrado vezes seno hiperbólico de Z, tá? Então, lembre da definição do seno hiperbólico para fazer esse exemplo. Bom, nesse caso aqui, a gente tem como calcular o resíduo, né? A gente tem como calcular o resíduo usando esse corolário, usando a função teste, mas há situações que a gente pode fazer ainda de uma maneira mais simples, então é dado por esse teorema aqui. Então, seja f uma função que é uma razão aqui. Isso aqui não é uma função racional. Isso aqui pode ser qualquer função, tá? Não precisa ser função polinomial. Aqui também pode ser qualquer função, não precisa ser função polinomial. Então, é uma fração entre duas funções, mas não necessariamente é uma função racional. Racional é só quando ambos aqui são polinomiais. Então, seja essa função tal que P de Z e Q de Z são analíticas em Z0. E além disso, além de elas serem analíticas em Z0, eu preciso que no Z0 a P seja diferente de zero, a Q seja igual a zero, então isso vai dizer que Z0 é uma singularidade da função, e a derivada da Q, que é que está no denominador, no Z0 é diferente de zero. Então essas são as condições que precisam para ser aplicado esse teorema. Então nesse caso, o Z0 é um polo simples da F, e vale que o resíduo da f no Z0 é simplesmente a p, a função que está no denominador, calculada no Z0, dividido, faltou escrever aqui, importante, pela derivada, dividido pela derivada da função que está no denominador, calculada no Z0. Então aqui aparece a derivada, tá? Cuidado, não é Q de Z0, porque Q de Z0 é zero. Então, o resíduo é dado por essa forma aqui muito simples de ser calculada. Vou simplesmente calculo, pego a função que está no numerador, calculo ela no Z0. Pego a função que está no denominador, calculo a derivada e calculo a derivada no Z0. Eu faço essa conta, isso vai dar o resíduo. Mas o que precisa saber? Primeiro que as funções sejam analíticas no Z0 e essas outras condições aqui, tá? P de Z0 é diferente de zero, Q de Z0 é igual a zero e a derivada no Z0 da Q diferente de zero. Ok? Então, prova. Então, a gente vai pegar um disco, né, um raio suficientemente pequeno, não um disco apropriado, de modo que valha a expansão em série de Taylor das duas funções. Então, eu tenho uma função P e uma função Q, que são analíticas de Z0. Então, eu posso expandi-la em série de Taylor, em torno do Z0. Um disco para a função P e um disco para a função Q. Mas eu pego o menor dos raios que vai valer as duas simultaneamente. Então, num disco de raio R apropriado, vale a expansão da P em série de Taylor. Então, aqui é simplesmente a expansão da P em série de Taylor, em torno de Z0. E aqui a expansão da Q em série de Taylor, em torno de Z0. Observe que, por hipótese, Q de Z0 é zero. Então, na verdade, essa parte aqui vai dar zero, vai desaparecer. Vai ficar só esse somatório aqui, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, verificar que Z0 é um polo simples. O que eu tenho que fazer para isso? Usar o teorema. O teorema que me dá essas condições, as condições de verificar isso. Eu tenho que pegar a função teste, tá? Como eu quero verificar que é um polo simples, então eu já vou pegar o M1. Então, a função teste nesse caso vai ser Z menos Z0, que multiplica F de Z, tá? Verificar que essa função é analítica e no zero é diferente de zero. Então, essas condições para aplicar o teorema e concluir que vai ser um polo de ordem 1, ou seja, um polo simples. Então, ó, a função teste, a função φ é essa, é Z menos Z0 vezes F. Só que a função f, né, ela é quem?
ela é a P sobre a Q. Aí a P tem essa expansão e a Q tem essa expansão. Faltou aqui, eu esqueci de multiplicar por isso. Vou escrever aqui na frente. Escrever aqui Z menos Z0. Então, o Z menos Z0 está multiplicando a F. A F é essa expressão toda aqui, essa razão. Porque aqui em cima é a expansão em série de Taylor da P e aqui embaixo é a expansão em série de Taylor da Q. Então, veja que eu já não estou usando o Q de Z0 por quê? Porque ele é zero. Então, desapareceu aqui, tá? Agora, o que vai acontecer? O Z menos Z0 está multiplicando tudo. Aqui começa do 1, o somatório começa do 1. Então, eu posso colocar em evidência Z menos Z0 aqui, tá? E aqui vai ficar 1 grau a menos. Então, n menos 1, começando do 1. Aí, esse Z menos Z0 que eu coloco em evidência vai ser cancelado com esse, vai ser cancelado com esse daqui, tá? Então, fazendo isso, no numerador não mexo em nada, deixo do jeito que está, e no denominador eu escrevo assim. Então, veja, quando eu escrevo isso, quando eu fizer m igual a 1 aqui, vai ficar quem? A derivada de ordem 1, a derivada de ordem 1, z menos z0 elevado a quem? É 1 menos 1, que fica 1 grau a menos. Então, 1 menos 1, ou seja, isso aqui é elevado a zero. Então, no final de fazer essa simplificação, vai dar só isso daqui, tá? Então, vocês podem, eu não escrevi esses detalhes aqui, vocês podem detalhar isso, né? Aí nos estudos de vocês, um lápis e papel do lado para fazer isso. E aí o somatório eu posso escrever assim, eu vou deixar aqui para ficar mais claro, n menos 1, que foi o que tinha aqui depois de eu fazer a simplificação com esse, tá? Do jeito que tinha escrito aí. Então, essa função, tudo aqui é analítico e aqui é analítico também, porque na verdade são duas séries de Taylor. Então, quociente de duas funções analíticas, e agora, se eu substituir por Z0 aqui no denominador, não vai dar zero. Por quê? A hipótese do teorema aqui é que Q' de Z0 é diferente de zero. Então, se eu substituir aqui no denominador, aqui Z por Z0, vai zerar tudo. Então, esse somatório aqui zero, fica igual a zero. Mas aqui é diferente de zero. Então, no denominador não vai dar zero. Então, essa função toda é analítica. As duas funções aqui, a do denominador e a do numerador, são analíticas no Z0 e não dá zero no denominador. Por que não dá zero no denominador? Por causa dessa hipótese. Então, essa função toda é analítica em Z0. Tá? Ou seja, a função teste, que é esse daqui, ela é analítica no Z0, tá? E além disso, quando eu calcular no Z0, vai cancelar tudo aqui. Isso aqui dá zero, isso aqui dá zero. Só fica P de Z0 dividido por Q' de Z0. E isso é diferente de zero por quê? Por causa das duas hipóteses. Q' de Z0 e P de Z0 são diferentes de zero. Ó. P de Z0 é diferente de zero e Q' de zero é diferente de zero. Então, essa conta aqui é diferente de zero. Então, a função φ é diferente de zero. Então, a gente está nas condições do teorema, que a função teste ela é analítica no ponto e no Z0 ela é diferente de zero. Então, daí segue que Z0 é um polo simples de F. Então, já temos que é um polo simples. Primeira coisa, Z0 é um polo simples. E vale o resíduo. Como é que a gente calcula o resíduo? Bom, aí é simplesmente porque vai dar o quê? Nesse caso é um polo simples, o corolário diz isso, ó. Corolário. Quando é um polo simples, o resíduo é a φ de Z0. Mas quem é a φ de Z0 nesse caso? A φ de Z0 é direto esse quociente. Então, o resíduo da F no Z0 é φ de Z0, que é P de Z0 sobre Q' de Z0. Tá? Então, esse corolário dá uma maneira de verificar, né? De verificar se é um polo simples. O que é que eu tenho que fazer? Olhar para essas funções, numerador e denominador, verificar que elas são analíticas no ponto Z0, que nesse ponto P de Z0 é diferente de zero, Q de Z0 é igual a zero, mas a derivada de Q é diferente de zero, tá? Então, com isso a gente conclui a demonstração. E aí, ó, eu deixo como exercício vocês alguns dos exemplos dos exercícios que foram feitos aqui,
podem ser refeitos agora usando esse teorema. Esse teorema aqui é mais simples. Então, nos casos a seguir, determine se cada singularidade isolada da função dada é um polo simples e calcule os respectivos resíduos. Então, a situação aqui, ó, a função P é essa, a função Q é essa. São claramente analíticas. Aqui os resíduos são quais? São 2, mais ou menos I. Tá? Então, aí vocês têm que ver em cada um dos polos aqui dá diferente de zero, aqui dá igual a zero, e a derivada vai dar quanto? É diferente de zero. Então, se tiver nessas condições, vocês aplicam esse teorema. Tá? Aí fica mais simples. Então, a mesma coisa aqui com essa, né, que já apareceu no outro exemplo. Então, pode ser feita também usando esse teorema aí, tá? E essas duas aqui, que não tá no exercício, então a função cotangente, ou seja, cosseno sobre seno, função cotangente de z, e essa outra função aqui, z menos seno hiperbólico de z sobre z2 vezes seno hiperbólico de z. Então façam esses exercícios, verifiquem se eles podem ser feitos usando esse teorema, e aí em cada caso calcule o resíduo dos polos, nos polos simples, se for o caso. Bom, aí com isso a gente conclui o vídeo. Então continuamos aqui essencialmente falando do método dos resíduos. A gente viu esse conceito de polo, o conceito de singularidade essencial também, tá? Mas o foco é mais nos polos. Então, quando a gente tem polos, a gente tem método de calcular resíduos mais direto, sem ter que expandir a função em série de Loran. Então, vocês têm que saber identificar quando é que é um polo, se é um polo de ordem M ou um polo simples. A gente viu 2 teoremas para isso. E em cada caso, quando for polos, né, o método para calcular os resíduos também. Então, teve exemplos e exercícios bastante para vocês praticarem aqui. Então, vejam isso para entender bem. Então, o conteúdo do capítulo 6 ainda é do livro, onde vocês certamente vão encontrar muitos mais exemplos e muitos mais exercícios lá também para fixar o que foi estudado nesse vídeo. Então, façam isso para ter esse entendimento e essa fixação do conteúdo. Então, é só por enquanto, até o próximo vídeo e tchau.